estudo e o ensinamento do Espiritismo, a gente trocou os espíritos superiores que nós tínhamos por outros espíritos de menor qualidade, espíritos inferiores, tão limitados quanto nós. Lembra muito a fala evangélica, né? Cegos guiando outros cegos. A gente, ao seguir espíritos inferiores, eles têm as mesmas limitações que nós, porque nós somos espíritos inferiores. Então a gente vai aprender muito pouco. E além de aprender muito pouco, de maneira limitada, a gente vai estar sujeito a erros, equívocos, mentiras. Então, ao escolher espíritos inferiores para nos guiar como professores, a gente também cometeu um outro erro. A gente tem que escolher os espíritos superiores. Então, no século XX, a gente abandonou Kardec e os espíritos que o acompanhavam, esses espíritos superiores. Então, a gente tinha o espírito de verdade, a gente tinha o próprio Kardec, a gente tinha São Luís, a gente tinha Santo Agostinho, a gente tinha Erasto, a gente tinha Fenelon, a gente tinha Sócrates, a gente tinha São Vicente, a gente tinha o espírito Paulo, o São Paulo, o Paulo de Tarso. Estou citando aqui vários que me vêm à memória. Grandes espíritos que se mostraram superiores não só porque assinavam um nome, mas pela profundidade, lógica, coerência dos seus ensinamentos. A gente trocou esses espíritos, abandonou eles. E a gente trocou eles por quem? Por Leon Denis, por Gabriel Delany, por... Aqui, tratando do Brasil, a gente pegou Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Camilo, Manuel Filomeno de Miranda. Dos encarnados, a gente pegou Divaldo Franco. Então a gente trocou. A gente trocou um time de primeira grandeza por espíritos, e nós não estamos dizendo que são espíritos maus, mal intencionados, não, não. A gente está falando em termos de escala espírita, a capacidade do espírito. E para as pessoas não acharem que a gente está falando somente dos outros, é a mesma coisa se alguém usasse nós como referência para aprender espiritismo. A gente tem repetido isso para as pessoas entenderem, que a gente inclusive se coloca nisso. Nós somos espíritos inferiores, espíritos de terceira ordem. A gente não tem capacidade e a mesma qualidade desses espíritos superiores para ensinar espiritismo, para ensinar moral, para dar orientações. Por isso que o máximo que a gente faz é fazer algumas reflexões, que a gente já disse que são limitadas, mas fazer com que quem nos assista vá para Kardec, vá para esses espíritos. Então é muito importante escolher os espíritos certos. Então, e ele diz, os espíritos superiores somente, eu sempre chamo a atenção, vocês já estão acostumados, para essas palavras importantíssimas que Kardec coloca. E que a gente tem que prestar atenção e levar a sério. Ele está dizendo que somente as sessões sérias dos espíritos superiores frequentam. Se a reunião não for séria, a gente já viu muito do que precisa para a reunião ser séria nos outros estudos, os espíritos superiores não vão comparecer. Aqui eu quero iniciar uma conversa que nós vamos desenvolver nos próximos vídeos, inclusive. Uma outra noção equivocada que se trouxe para o meio espírita, que também não está nas obras de Kardec. Nós criamos no século XX uma noção, um entendimento da relação entre nós e os espíritos guias e superiores. Nós construímos o entendimento dessa relação que não é o entendimento espírita das obras de Kardec. Isso é importantíssimo a gente tratar. Por quê? Porque a gente vai ver que quando a gente for criticar a obra Nosso Lar, a obra do André Luiz, muitas pessoas vão trazer essa discussão. A ideia de que aquilo que eu preciso para os espíritos superiores estarem comigo
os critérios, os requisitos, a gente modificou eles. A gente trouxe critérios muito ligados às religiões tradicionais e não os critérios que o Espiritismo coloca. A gente vai ver que a teoria espírita desenvolve uma teoria de livre-arbítrio e uma teoria de justiça, que é muito baseado na fala do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Então, depende da minha moral, da minha vontade, se eu, através do uso da minha livre vontade, do meu livre-arbítrio, eu procuro me sintonizar e atrair os espíritos superiores, eles sempre vão me auxiliar, os espíritos superiores. Mas se eu não fizer a minha parte, os espíritos superiores cumprem a lei de liberdade e a lei de justiça. Eles nos deixam, eles respeitam a nossa decisão, as nossas escolhas. E aí nós ficamos à mercê dos espíritos inferiores. Se nós, através da nossa vontade, tivermos ideias, pensamentos e comportamentos que simpatizem com os espíritos inferiores, nós teremos a influência dos espíritos inferiores. E se nós usarmos da nossa vontade para termos comportamentos que atraem os espíritos superiores, nós teremos a proteção e a influência dos espíritos superiores. Vejam como é lógico e como é justo. Os espíritos superiores não desrespeitam as leis de Deus. Isso seria ilógico, seria injusto. Então, os espíritos superiores, quando eles veem que a gente não os ouve, eles se retiram. Mas é óbvio que eles se retiram por respeitar as nossas escolhas. Mas todas as vezes que a gente muda de atitude, eles vão estar ali para nos auxiliar. Não se trata de uma retirada porque eles se sentiram ofendidos ou ficaram irritados, impacientes. Não, é porque eles respeitam a nossa livre escolha. Então a gente tem que ter muito cuidado, nós vamos desenvolver mais isso, porque isso é muito importante. Se criou uma ideia no movimento espírita, mas os espíritos superiores não deixariam, mas o médium é protegido porque ele é santo, porque então ele não, os espíritos superiores guias não deixariam o médium ser enganado. A gente vai ver que não é ingênuo assim. Todos nós estamos sujeitos a erros e influência dos espíritos inferiores, justamente porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós só estaríamos livres dessa influência se nós fôssemos espíritos puros, perfeitos. Então nós, não sendo espírito puro, perfeito, a gente está sim à mercê dos espíritos inferiores. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que todas as comunicações a gente vai ter que usar a lógica, a razão, analisar, refletir, comparar, usar as obras de Kardec como parâmetro, questionar, conversar, dialogar. Essa ideia de que simplesmente eu estou protegido independente do que aconteça e os espíritos bons e superiores vão proteger, não é a proposta do verdadeiro espiritismo. Esse é um ponto. O outro ponto é sempre o exagero, que é o erro, né? O outro ponto é a ideia que o movimento espírita criou de que para eu ter os espíritos superiores e para eu ter a influência deles e a ajuda deles, eu tenho que ser uma pessoa santa, missionária e que não erre. Esse também é outro erro. Quando eu vou falar do que é preciso para atrair os espíritos superiores, o movimento espírita cria uma ideia exagerada de que eu precisaria ser altamente moralizado. Então essas duas ideias estão equivocadas. Tanto a ideia de que eu sou protegido a qualquer custo e eu não vou estar sujeito a ser enganado pelos espíritos, só porque eu realizo alguma prática, ou falo de espiritismo, ou sou uma pessoa muito devotada. Esse é um equívoco. E o outro equívoco é achar que para
poder ter os espíritos superiores nos ajudando e nos influenciando, eu preciso de algo muito difícil.